sejam todos muito bem-vindos. Neste webinar, nós vamos caminhar pelo procedimento especial do júri, parando em alguns pontos específicos. Ao que tudo indica, nestes pontos específicos, haverá uma saudável divergência entre mim e o Nestor. Agora, vejam, isso pode não acontecer, porque eu já quero adiantar que alguns pontos, eu li e tenho o livro do Nestor, em alguns pontos eu concordo com ele, aliás, tem pontos que o Nestor ele já antevê teses que eu estou discordando e a minha tese acaba sendo, inclusive, mais benéfica para a defesa, como, por exemplo, a retroatividade ou irretroatividade do 492, inciso 1, letra E. Então, eu vou partir do comecinho. Claro que aqui nós estamos trabalhando com um público absolutamente qualificado. Ninguém precisa, Nestor, ficar sabendo passo a passo. Todo mundo tem desenhado, mapeado, arquitetado o procedimento especial do júri. Então, nós vamos passo a passo nos pontos mais importantes. E você, Nestor, se quiser interceder, se você quiser partir com um pouco, já espera um pouquinho, você já vai para tal etapa, peraí, não, aqui tem um assunto que eu quero discutir com você. Ótimo. Sinta-se em casa, Nestor, um bate-papo mesmo, tá ok? Então eu vou inaugurar, Nestor, eu vou inaugurar e vou te perguntar o seguinte. Estamos na fase do inquérito policial. O inquérito policial no júri, ele tem... Aqui vamos esquecer o juiz das garantias, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Nestor, eu queria a tua opinião. Juiz das garantias, se ele for... Ele está incubado, né? Está incubado. Ele existe, mas não está ativo. Eu estou usando essa expressão que ele está incubado. Vamos imaginar que o Supremo devolva o juiz das garantias com essa roupagem do pacote anticrime, que eu sou um crítico dessa roupagem. Você concorda com a tese de que o juiz das garantias não deve ter aplicação no júri? Sou absolutamente contrário. A lógica de que não terá juiz das garantias, porque ao final e ao cabo o julgamento do júri ele é colegiado, me parece que não se sustenta. Até porque a atuação do juiz das garantias ela vai servir como um filtro significativo para evitar, inclusive, uma eventual pronúncia automatizada. O que se quer é blindar o juiz da instrução, e naturalmente na primeira fase do júri nós temos sim instrução, uma instrução riquíssima e que pode ser o esteio para o proferimento de uma decisão de pronúncia ou de impronúncia ou, eventualmente, absolvição sumária de desclassificação. Então, o que se quer também é blindar o juiz da primeira fase. Nada mais adequado do que preservarmos o juiz das garantias também no procedimento especial do júri. Então, começamos muito bem, que aqui tem um ponto comum. Eu, quando escrevi, eu defendi. Vamos adotar o juiz das garantias? Vamos. Então, seja macho e adote em tudo quanto é lugar. Porque não tem sentido você adotar o juiz das garantias como um manto protetor do sistema acusatório, da imparcialidade e de outros princípios, regras e postulados. No júri e na Lei Maria da Penha, tem gente falando também que na Lei Maria da Penha não teria sentido nós trabalharmos com o juiz das garantias. Eu não consigo concordar com isso de jeito nenhum. Se nós vamos adotar o juiz das garantias, então que adotemos em todos os procedimentos, inclusive do júri. A gente não pode esquecer, Nestor, que essa história de que quem julga é o jurado, isso é sofismo. Por que é sofismo? Porque o juiz presidente ele pode decidir e pode decidir mérito. Quem que absolve sumariamente, depois da instrução, podendo impor medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal? O juiz presidente, o juiz togado. E se os jurados desclassificam para crime não doloso contra a vida, quem vai aplicar, quem vai decidir, quem vai condenar, quem vai aplicar a pena? O juiz presidente. Então, ele decide mérito, ainda que no menor grau, ele decide mérito. Ele não pode ser o mesmo da investigação no sistema do juiz das garantias. Concordo plenamente com você. O que eu ia te perguntar agora, Nestor, falando do procedimento investigatório, do inquérito policial, que é um momento muito importante no júri, você acha que se o Ministério Público denunciar homicídio doloso a título de dolo eventual, e isso você sabe que é muito comum, principalmente em crimes de trânsito, embriaguez ao volante com resultado morte, onde fica lindeiro, culpa consciente, dolo eventual, ou racha com resultado morte, se nas circunstâncias ficar ali evidenciado o dolo eventual.
Você acha que o promotor denunciando homicídio com dolo eventual pode qualificar esse homicídio? Pois é. A hipótese do dolo eventual e o crime culposo na direção de veículo automotor, já vou fazer uma primeira crítica legislativa, Rogério. Mesmo com as reformas sucessivas, eu ainda entendo que a pena, a quantidade de pena para o homicídio culposo na direção de veículo automotor ainda é muito acanhada. E isso leva ao Ministério Público exatamente a uma certa forçação interpretativa num contexto de um dolo eventual, que muitas vezes é muito difícil de ser verificado, e nós temos júris extremamente aguerridos nesse sentido, exatamente não só para demover qualificadoras, que eventualmente são impostas, então é muito comum, o que particularmente eu tenho muita resistência, até no âmbito de um dolo eventual, ainda inserir uma qualificadora, como se eventualmente o dolo eventual abarcasse todos os elementos da tipificação, e isso acaba levando um júri ainda mais aguerrido e discussões que muitas vezes levam a frustração tremenda para a própria família da vítima. Você tem um procedimento muito mais moroso, um procedimento muito mais complexo. Quando eventualmente eu tenho êxito no recurso de apelação, o júri não raras as vezes é cassado com a submissão do réu a um novo julgamento, e particularmente isso se deve, me parece, muitas das vezes, ao fato da modalidade culposa ter um quantitativo de pena muito acanhado. Eu particularmente sou contrário à questão da qualificação na hipótese de dolo eventual. Pelo menos nos casos em que eu acompanhei, eu percebia tipicamente a falta de justa causa na sustentabilidade da qualificadora. E no júri também seria uma das teses substanciais, pelo menos para poder demover e ficar no homicídio simples, quando não, muito pedir realmente uma desclassificação para falta de dolo e, por consequência, a modalidade culposa. Legal. Você sabe, Nestor, que eu sempre defendi o seguinte. Eu acredito que é possível, e depende das circunstâncias do caso concreto, nós não podemos trabalhar com fórmulas matemáticas, embriaguez ao volante mais morte igual a culpa consciente, racha mais morte é igual a dolo eventual. Eu posso ter racha mais morte, culpa consciente, embriaguez ao volante mais morte, dolo eventual. As circunstâncias do caso concreto sempre vão clarear essas ideias, sempre vão indicar se é dolo eventual ou culpa consciente. Agora, vamos imaginar que seja um caso que eu, Rogério, como promotor de justiça, enxergo o dolo eventual. Eu sempre achei pertinente, nunca achei absurdo, e sempre em cima das circunstâncias do caso concreto. Ainda que eu denuncie com dolo eventual, qualificar o homicídio desde que a qualificadora seja objetiva. Eu não acho absurdo. Eu não consigo, talvez, enxergar pertinência no dolo eventual com qualificadoras subjetivas. Mas qualificadoras objetivas eu acho perfeitamente possível. Mas os tribunais superiores têm dado paulada na gente, com uma oscilação aqui, outra ali. E o que o legislador fez? O legislador aumentou a pena do homicídio culposo, embriaguez ao volante, e aumentou a pena do racha com morte. Qual é o detalhe? Se eu não puder qualificar, Nestor, se eu não puder qualificar nem objetivamente, eu vou estar denunciando para ir ao tribunal do júri um crime com uma pena de 6 a 20 anos. Se eu preferir jogar no 302 do Código de Trânsito ou no 308 do Código de Trânsito, portanto, culpa, então eu estou com uma pena de 5 a 10. No Brasil, nós trabalhamos com pena mínima. Exato. Eu hoje, e eu sou promotor do júri, eu penso 10 vezes antes de denunciar por dolo eventual. Porque, Nestor, eu denuncio por dolo eventual e você é o advogado. De repente, eu vou lá para o tribunal do júri e eu posso sair não com uma condenação, não com uma desclassificação, mas com uma absolvição por clemência. Eu vou ter um júri onde os jurados decidem de acordo com a sua íntima convicção, inclusive em cima de teses metajurídicas. Então, sabe o que acontece, Nestor? Hoje eu penso duas vezes, às vezes é melhor denunciar por homicídio culposo, que a pena é de 5 a 10, e o juiz togado na individualização da pena, ele faz essa pena, por exemplo, virar 8 anos. Tudo bem, eu vou ter problemas no regime, mas não me parece que esse motorista, ainda que age com dolo eventual, merece regime fechado, né? Perfeito.
Agora, não é incomum que isso aconteça, hein? Não, Agora, não, não. veja, se desse Até uma pelo teu calibrada sorriso. ainda... Eu estou vendo até pelo teu sorriso, tem promotor que na embriaguez ao volante com morte, se atropela pelas costas, ele coloca a traição. É... Pois é, Rogério. Agora, Rogério, eu vou pegar o parêntese seu de algo que tem sido muito comum, pelo menos antes da pandemia, nas aulas de pós-graduação, havendo, só esse parêntese, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Na audiência de custódia, os juízes convertendo o flagrante em prisão preventiva e a defesa levando a matéria ao tribunal via habeas corpus e o tribunal, ao invés de relaxar a prisão, manifestamente ilegal, concedendo liberdade provisória. Então, assim, virou algo incompreensível. A sistemática prisional, diante do efeito simbólico da tirada da vida de alguém na condução de veículo automotor, de ser muito comum, eu não vou dizer nem incomum, comum, a conversão do flagrante em prisão preventiva. Ora, não foi em 1 ou 2 estados onde eu estive antes da pandemia que isso virou meio que uma rotina na audiência de custódia, o que é manifestamente ilegal. Caracterizaria até, na minha ótica, abuso de autoridade. Até porque, pela leitura do 311, melhor, do 313, não há de se falar em prisão preventiva em crime culposo. Como diria o professor Luiz Flávio Gomes, infelizmente falecido esse ano, o princípio da proibição do retrocesso. Se nunca coube antes da reforma, quiçá depois. Você Não sei acha se que você já pegou com caso. Sim, não, aliás, eu desde o início defendi, são 3 hipóteses de preventiva, né? A preventiva conversão, a preventiva originária e a preventiva sanção. Você acha que Perfeito. nem a preventiva sanção por descumprimento de cautelares é possível em crime culposo? Vamos Hipótese imaginar, alguma. vamos imaginar Hipótese. que ele seja um motorista dirigindo embriagado ou praticando racha, mata alguém. Está aqui presente a culpa, tá? Está presente a culpa, ainda que culpa consciente, tem marca de frenagem antes do atropelamento. Eu sempre olho isso. Marca de frenagem antes do atropelamento, pô, tá evidente que ele não quis atropelar. Se ele freou o veículo, aí o juiz aplica uma medida cautelar diversa da preventiva, mas ele insistentemente descumpre essa medida cautelar. Você acha que nem a preventiva sanção para ele é possível? Não, entendo que não. Aí, princípio da homogeneidade. Né? Se ao final eu não vou ter privação da liberdade, no caminho também não é razoável que o remédio seja mais gravoso do que a própria sanção. Então, como Entendo que fazer não. cumprir a medida cautelar? Agora, perfeito. Hoje nós temos um cardápio de medidas cautelares distintas. Esse cardápio pode ser calibrado gradativamente e eu tenho diversas medidas cautelares, entre aspas, sancionatórias, que poderiam ter um certo grau de eficiência. Agora, nesse contexto, né, se você vai dialogar com uma reforma adequada, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela prevê um tipo penal pelo descumprimento da medida protetiva de urgência. O que o Código de Processo Penal ainda hoje deveria, pelo menos, ter sido expresso nesse sentido e não fez. Então, essa lacuna legislativa, me parece, não daria um arremedo sistêmico. Agora, a minha posição hoje, eu reconheço, ela é minoritária. Né? O entendimento que vem, digamos, robustecido, no sentido de que o descumprimento de medida cautelar poderia autorizar a decretação da prisão preventiva, mesmo em tipos penais que originalmente não tolerariam a medida. Isso vem sendo cada vez mais comum no dia a dia. Ô, Nestor, você citou o Luiz Flávio Gomes, professor de todos nós, e eu quero até aqui revelar um detalhe. Logo que o Luiz Flávio assumiu como deputado, ele fez uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça em São Paulo. E você sabe qual foi o primeiro rascunho de projeto de lei que ele levou em São Paulo como deputado eleito? Ele não tinha nem tomado posse. Foi o novo Código de Trânsito Brasileiro, pelo menos a parte criminal. E ele adotava a tua posição. Ele seguia fielmente isso que você está ensinando. O que ele previu, Nestor? Olha que inteligente. Ele previu o seguinte: é homicídio culposo no trânsito? É racha culposo no trânsito? Tem uma medida cautelar. Qual? Apreensão do veículo. Ai, mas eu não sei. Então pera um pouquinho. A medida drástica vai ser a apreensão do veículo, nós vamos aumentar a fiança, tal. De repente, você até pode continuar com o veículo, mas se você descumprir outras medidas cautelares, o Estado apreende o seu veículo imediatamente. É uma medida interessante. Perfeito. Ele tinha Perfeito. criado isso, uma medida interessante.
mais eficiente até. Concordo integralmente. Bom, então aí, para nós entrarmos na fase processual, Nestor, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a tua resposta, porque eu li o teu livro. Você acha que o juiz, recebendo a denúncia do Ministério Público, ele já pode decotar qualificadoras? Ou isso seria uma antecipação indevida da emendatio libelli? Na verdade, a partir do momento que a qualificadora não está sustentada por justa causa, eu entendo que o decote ele é plenamente possível. Na verdade, a gente tende a dizer que não só a emendatio como a mutatio libelli seriam aplicáveis ao final da primeira fase no momento da decisão, ou durante a própria instrução da primeira fase como a própria mutatio. Mas a partir do momento que eu tenho a inicial acusatória, onde a qualificadora não se sustenta, não tem qualquer lastro, Rogério, fazendo plantão no estado de Alagoas como defensor público, eu já compareci a um plenário de júri, um plenário, com 3 réus, 2 homicídios, 3 qualificadoras, a denúncia tinha 1,5 páginas. A denúncia era inepta, sendo que a primeira página foi só a qualificação. Então, basicamente, não tinha narrativa dos fatos. A única testemunha ouvida na fase do inquérito era um álibi em favor do réu sobrevivente, que os outros foram assassinados. E, mesmo com isso, ele foi denunciado, inicial recebido, instrução da primeira fase, onde não se produziu nada, pronúncia, e tivemos, à época, libelo, contrariedade ao libelo, marcação de plenário. O promotor estava visivelmente constrangido no dia. Ora, ele chegou a dizer, não fizemos um trabalho adequado a justificar estarmos aqui. O júri não aconteceu. Então, eu sou favorável. Eu gosto dessa posição, eu trabalho com essa posição. No meu dia a dia, primeiro que eu confessadamente, eu sou econômico em qualificadora. Então, não tenho o prato nosso de cada dia daquela qualificadora, que é uma crítica que se faz ao Ministério Público. Eu não tenho problema nenhum em denunciar por homicídio simples. Não tenho problema nenhum. Já tive casos, claro, são casos excepcionais, porque os homicídios hoje em dia são homicídios que vão recebendo musculaturas que ganham contornos de qualificadora, principalmente porque o legislador tem criado novas qualificadoras, né? Agora, eu acho, Nestor, que o juiz pode decotar a qualificadora, e você usou uma expressão muito legal, manifestamente descabidas. Havendo um mínimo lastro daquela qualificadora, ele não é o juiz natural do mérito. Havendo um mínimo lastro, eu acho que ele tem que receber a denúncia, porque ele tem que respeitar a garantia constitucional do jurado. Então, a questão de mérito, eu acho que o juiz togado ele tem que, na medida do possível, atuar quando manifestamente descabida. Eu acho que ele tem que decotar mesmo, evitando excesso de acusação. Havendo o mínimo lastro. É mais ou menos com aquela tese que nós trabalhamos da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo o mínimo lastro, ele não pode decotar a minha qualificadora, ele tem que receber a denúncia e deixar ao final o jurado decidir. Eu vou pegar o seu gancho para fazer um parênteses. Talvez essas discussões nossas ainda hoje se justifiquem, porque o inquérito foi mantido da forma como ele existe desde a década de 40. Se tivéssemos um mínimo de diálogo na fase investigativa, talvez essas qualificadoras manifestamente impertinentes não fossem cogitáveis. A gente está trabalhando com investigação moldada na década de 40. É essa investigação obtusa que, inclusive, hoje é o esteio para o acordo de não persecução penal, o que me traz um ressentimento absurdo, porque nós não exercemos resistência na fase da investigação, e não é a resistência xiita, talibã, é a resistência equilibrada, formular quesitos numa perícia, acompanhar a oitiva de uma testemunha, requerer acariações, estar realmente presente no momento em que o suspeito é ouvido. Então, o inquérito ele é conduzido muitas vezes às escondidas. E é esse inquérito que eu lastro para a proposta do acordo de não persecução penal. Eu dialogava com você antes de começarmos aqui a nossa palestra. Eu recebi, minutos antes da gente aqui estar presente para poder fazer esse diálogo de hoje, uma intimação para um acordo de não persecução penal por um fato que eu tenho convicção que é atípico. Só que lastreado em um inquérito absurdo, existe uma defesa administrativa, um crime de descaminho, e aí vem, se você confessar circunstanciadamente, pague R$5.000. Eu tenho R$1 milhão apreendido.
R$ 5.000 é o pagamento, a proposta de pagamento no acordo. Ora, mas com base em quê? O que ela vai confessar? Se ela confessar efetivamente o que ela disse na fase investigativa, ela confessou um fato atípico. O fato é atípico. Eu acho o seguinte, o inquérito policial nosso, como todo sistema de persecução extrajudicial, merece uma modernização. As leis novas, elas vêm trabalhando muito na fase judicial, e quando ela trabalha na fase extrajudicial, ela trabalha em cima de cautelares, etc. Ela não entra no dia a dia da investigação, concordo. Mas, olha, no que diz respeito ao acordo de não persecução penal, que não vai existir no procedimento do júri, já deixar claro, os crimes do júri são incompatíveis, mas esse diálogo que você prega, e é um diálogo importante, ele vai existir, porque o ANPP não é imposto pelo Ministério Público. O ANPP é proposto pelo Ministério Público. Um advogado como você, que se depara com um fato atípico, não vai aceitar. Pronto. Eu acho que o ANPP ele acaba permitindo esse diálogo, pelo menos tem que permitir. Não cabe. E eu aqui, olha que interessante, Nestor, foi o primeiro webinar nosso, foi o acordo de não persecução penal, foi só comigo. E eu falava para eles, o acordo de não persecução penal pode partir do advogado, pode partir do investigado, não é só do Ministério Público. E eu falava para eles uma coisa, não existe direito subjetivo do ANPP. Sabe por que não existe direito subjetivo? Porque o direito do investigado não é maior do que o do Estado e o direito do Estado não é maior do que o do investigado. O acordo só vai sair se os dois quiserem. Agora, tem casos como esse, que você menciona, não conheço, obviamente, mas que se for fato atípico, o advogado já vai se impor ali no momento de dizer ela não vai fazer o acordo, o fato é atípico e haverá este diálogo com o titular da ação penal, podendo você, com os argumentos, e você tem muitos argumentos, e o cabedal que você tem, convencer o Ministério Público se quer oferecer denúncia. Antes do ANPP isso não existia. O MP ia oferecer denúncia em cima dessa investigação que você falou e tanto criticou. Então, eu, como promotor, tenho percebido muito isso, viu, Nestor? O ANPP aproximou as partes. Eu costumo dizer que depois do ANPP, o Código de Processo Penal deixou de ser do juiz. Passou a ser um código das partes. Nós vamos conversar. Não tem mais que incentivar o conflito. Conflitem, 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 que ao final um juiz decide. Não! Você só vai decidir se eu e o Nestor quisermos. Se nós não quisermos, você não vai decidir nada. Nós já decidimos. O código é nosso. Isso é muito legal que você falou, viu? Eu acho interessantíssimo. Nestor, o juiz recebeu a denúncia. O juiz recebeu a denúncia. O juiz recebeu a denúncia. Aí nós temos o passo a passo presente no Código de Processo Penal. Cita para apresentação de defesa escrita. E aqui vem o primeiro problema na prática. Estou tentando explicar isso para o juiz, está difícil. Você vai ter que me ajudar, velho. Por quê? Porque, pessoal, todos nós sabemos que o processo penal ele está construído para que seja uma sequência de ação-reação, 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 salvo quando a prova é da defesa, aí a defesa fala primeiro e o Ministério Público fala por último, como, por exemplo, pergunta às testemunhas de defesa. Mas ele é construído para ser uma ação-reação, ação-reação. O que acontece, Nestor? Eu ofereço a denúncia. O juiz cita o seu cliente para apresentar a defesa escrita. O seu cliente apresenta a defesa escrita. Aí o juiz automaticamente abre vista para o Ministério Público se manifestar. Espera um pouquinho. O processo é uma ação-reação. Eu já falei, a defesa falou, juiz, agora você decida se é caso de absolvição antecipada ou não. Você, juiz, só tem que abrir vista para o Ministério Público se a defesa eventualmente questionar algo que seja prejudicial de mérito ou se a defesa juntar documentos inéditos. Tirou isso, você não tem que abrir vista para o Ministério Público, aqui é algo que a defesa bate, eu concordo plenamente. Abrir para o Ministério Público, então, em tese, você tem que abrir para a defesa outra vez. Você permitiu uma réplica. Perfeito. Na verdade, até o próprio código, no procedimento específico do júri, ele é expresso ao dizer que depois da resposta escrita, o juiz abre vistas ao membro do MP para manifestação no prazo de 5 dias para falar sobre preliminares e documentos apresentados na resposta à acusação. Logo, se eu não tenho preliminares nem documentos novos apresentados, naturalmente o Ministério Público não tem que se manifestar. Mas aí eu pego o seu gancho e vou além. Na minha ótica,
eventual manifestação ministerial, ou sem ela, se a defesa não suscitou preliminares nem apresentou documentos, os autos são conclusos ao juiz para que o juiz possa, o que eu venho rotulando, Rogério, de sanear o processo. E sanear o processo nesse momento significaria, veja, sanar eventuais nulidades, deliberar sobre diligências requeridas pela acusação e pela defesa na resposta, mas antes da audiência de instrução, eu sou favorável a que o juiz possa absolver o réu sumariamente, aplicando o artigo 397, por autorização do próprio capítulo inerente ao procedimento comum ordinário, já que o procedimento comum ordinário aplica-se, pelo menos 4 artigos do procedimento comum, a todo e qualquer procedimento que tramita em primeiro grau. Então, o juiz poderá, sim, absolver o réu sumariamente antes da audiência de instrução e debates da primeira fase do júri. O que o STJ já negou, inclusive. Eu defendo isso. Eu defendo que o juiz determina a citação, defesa escrita, se o caso MP se manifesta sobre preliminares e documentos, para então o juiz decidir se absolve antecipada. Eu gosto de falar no júri absolvição antecipada, porque às vezes a pessoa fala, mas a absolvição sumária não é no final? No júri tem duas. Dois momentos para absolver antecipadamente. Tem uma absolvição sumária do 397 e uma absolvição sumária do 415, se eu não me engano. Então, são duas absolvições. Exato. Eu defendo isso. Concordo plenamente com você. Acho fantástico. Mas, Rogério, sabe qual é o efeito rebote disso? É que se o advogado apresentou uma resposta à acusação com argumentos para justificar uma absolvição antes da realização da audiência, porque hoje, até para trazermos o viés prático, né, para todos aí que estão nos ouvindo, hoje os advogados têm se limitado na resposta escrita da primeira fase do júri a rolar testemunha e promover uma negativa geral. Já desesperançosos quanto a uma absolvição na primeira fase. Isso tem sido uma realidade. Aliás, a gente vai falar já da pronúncia. Eu fui fazer um curso para os defensores públicos de Alagoas, já como ex-defensor público, e à época eles diziam o seguinte: a gente não recorre mais da decisão de pronúncia se o réu está preso. A gente quer que vá logo para o plenário. Porque se recorrer da pronúncia com o réu preso, são mais 2 anos com ele preso, sem júri e sem libertar. Porque não adianta, não vão liberar. Então, voltando, mas isso aqui vai ser um assunto para depois. A partir do momento que o jurado, melhor, que o advogado, na resposta escrita, traz argumentos e pleiteia uma absolvição sumária, se o juiz não se manifestar e simplesmente marcar de maneira protocolar a audiência de instrução, debate e julgamento da primeira fase, o juiz deixou de analisar um requerimento defensivo. Ele deixou de promover uma decisão que era pertinente naquele momento persecutório e ele ofendeu o parágrafo 2º do 315. Então, esse processo é nulo. Nós temos aí uma nulidade, porque o juiz simplesmente não apreciou o argumento defensivo, simplesmente desconsiderou o conteúdo da inicial acusatória, melhor, da resposta à acusação, e marcou a audiência de instrução. Essa foi a matéria ventilada no STJ. O STJ disse que não há nulidade, simplesmente, aí me parece que é salvaguardar o status quo, porque naquele momento não haveria absolvição sumária. Na verdade, eu vou além, viu? Aqueles que eventualmente adotarem essa tese de que o juiz pode absolver sumariamente, eu acho que isso deve prevalecer. Deve, no sentido de dever ser, não claro. Que isso acontecerá. Mas o juiz preferir ignorar esse requerimento da defesa, que é um requerimento esperado, inclusive por mim, promotor, porque quando eu me manifesto tendo em mente que ele tem o 397 vindo por aí. Então, eu já falo, não é o caso de absolvição antecipada. Eu já me adianto. Se o juiz não fizer isso, o tribunal vai sair, como tem saído em quase tudo também, viu, Nestor? Nulidade relativa, demonstra prejuízo, o juiz, de qualquer jeito, não teria como deixar de analisar esses pedidos na pronúncia. Tá? Você vai ver que agora caminha-se cada vez mais para a nulidade relativa, comprovação de prejuízo, tudo merece comprovação de prejuízo. Eu outro dia peguei um julgado que eu não acreditei, um julgado do STJ, que ele falava a nulidade absoluta não deve ser reconhecida porque não há prejuízo. Então, como é que a nulidade absoluta não deve ser reconhecida porque não há prejuízo? Se a nulidade é absoluta, o prejuízo é presumido. Então, você vê que essa história da necessidade da demonstração do prejuízo está tão incrustada hoje, e o Fred Didier
que nós conhecemos bem, tanto admiramos, o Fred Didier está batendo muito nessa tecla, viu? Da nulidade relativa, vem batendo muito nessa tecla. Bom, então, feita essa observação, Nestor, se o juiz não absolve sumariamente ou não absolve antecipadamente, ele marca a audiência e a audiência é una. Nasceu para ser una e essa audiência ela concentra a colheita de provas requeridas pela acusação, pela defesa, notadamente prova oral. Depois vem debates e o juiz decide. Falando dos debates, Nestor, você acha que os debates, porque olha que interessante, no procedimento do júri, é um dos poucos casos que o legislador não prevê a possibilidade de sua conversão em memoriais. Mas o Ministério Público requer a conversão dos debates em memoriais. Um caso complexo. O Ministério Público fala, eu quero que seja convertido. E o juiz defere a contragosto da defesa. Ou vice-versa. A defesa quer a conversão dos debates em memoriais e o Ministério Público é contra. E o juiz defere a conversão. Aquele que queria debate pode suscitar nulidade? Me parece que não. Veja, a conversão dos debates em memoriais ela vem lá regulada no 403, parágrafo 3º e no 404, parágrafo único. Hoje, o STJ vem se posicionando no sentido que o juiz pode determinar a substituição dos debates por memoriais até fora das hipóteses legais, o que caracterizaria uma mera irregularidade. Na verdade, nós, latinos, temos uma certa antipatia com a oralidade. A oralidade não vem sendo benquista. Aliás, se tem um procedimento que prezou pela oralidade e que a oralidade praticamente não existe, é o juizado especial. Eu não vejo juizado especial promotor oferecer denúncia oral, eu não vejo em juizado especial eu ter oportunidade de fazer a resposta à resistência inicial oralmente, eu não vejo a lógica da oralidade no juizado. Quem dirá nos procedimentos mais robustos, e talvez o mais robusto de todos seja o procedimento do júri. Então, hoje parece que a acusação e a defesa comparecem na audiência já esperançosas de que, uma vez prospectada a prova, nós teremos as alegações finais em memoriais e não o diálogo, o debate oral, como vem esquadrinhado no procedimento, como você bem apontou. Então, eu vou até pegar uma observação do Wellington, que está aqui, aluno nosso, e vou te falar o que aconteceu comigo, Nestor. Eu fiquei puto. Por quê? Terminou a audiência. Eu não pedi a conversão dos debates memoriais nem a defesa. O juiz simplesmente olhou e falou, doutores, vamos aos debates? Eu sou o primeiro a apreciar a prova oralmente. E assim eu fiz, respeitando, inclusive, os prazos previstos no CPP. Depois que eu debati a prova oral, a defesa falou, excelência, a defesa requer a conversão do debate memorial. A defesa prefere apresentar por escrito. O juiz, defiro. A lógica da boa-fé foi para o espaço, né? Você já... De todo modo, a defesa teria a oportunidade de ter acesso... Mas sabe o que a defesa falou? Ele definiu, eu me insurgi, claro, eu fechei o código, não porque eu não tinha mais o que ler, mas é porque eu queria arremessá-lo, eu fechei o código. Aí eu olhei e disse o seguinte, excelência, existe o princípio da paridade de armas, o Ministério Público debateu oralmente, com um prazo de 20 minutos, respeitei, a defesa deve fazer o mesmo. Falou, não, doutor, no júri vigora o princípio da plenitude da defesa. E a plenitude... Em plenário. Olha só, interessante. É por isso que eu estou te provocando. Vigora o princípio da plenitude da defesa. E por conta do princípio da plenitude da defesa, que é mais do que ampla defesa, eu falei, ai, meu santo Deus. Ele falou, mais do que... Ele pode, e eu vou deferir. E eu recorri. Eu, na verdade, entrei com correição parcial. Eu entrei com correição parcial e o tribunal falou o seguinte, mera irregularidade. Por quê? Porque nós estamos diante de um juízo de viabilidade da acusação, não se enfrentará ao mérito. O jeito que o tribunal decidiu, eu queria ter a decisão aqui, viu, Nestor? Eu queria ter, porque eu ia ler para você e eu ia deixar você tirar a conclusão. O tribunal fez o seguinte, calma, promotor,
a gente sabe que ele vai ser pronunciado. Você entendeu? Nossa. Uma coisa estúpida, uma coisa estúpida. Olha, promotor, calma, é um debate oral, nós sabemos que aqui basta a viabilidade. Como que diz? Calma, não se estresse, porque nós sabemos que todo o caminho... Eu fiquei doido, até porque e eles fizeram referência às informações do juiz. E eu acho que o juiz, nas informações, deve ter dito alguma coisa assim. Realmente o juiz pronunciou. Mas se eu sou a defesa, aí eu tomo providência com relação a isso. Porque eu falo, pô, peraí, o tribunal mesmo já está cantando a bola que vai ser pronunciado. O que o tribunal sabe que eu não sei? Mas olha o que aconteceu comigo. O tribunal falou para mim que não tinha nulidade nenhuma, era irregularidade, você pode debater, a defesa pode apresentar memoriais. Eu discordo. E você usou bem uma expressão. E é por isso que eu chamei o Wellington aqui. Você acha que a plenitude da defesa vigora nessa primeira fase? A primeira fase do júri é quase que uma cópia do procedimento comum ordinário. A ideia da plenitude de defesa, pelo menos quando a gente consulta lá os alfarrábios da Constituição Federal de 88, ela foi idealizada para o comportamento da defesa para com os jurados. A argumentação técnica e a argumentação metajurídica como sistemática de convencimento do juiz leigo. Então, todo mundo que comenta a plena defesa fala da relação para com o jurado, que como juiz leigo pode estar convencido com argumentos técnicos e com argumentos metajurídicos, e não por de defesa revelando o comportamento do juiz, principalmente com a garantia do devido processo legal. E esses argumentos metajurídicos, eles não têm cabimento na primeira fase, porque a primeira fase é técnica. O juiz que vai decidir é togado. Você não vai convencê-lo com espiritismo, que não há uma folha que caia da árvore sem que Deus queira. No plenário do júri, você pode até convencê-los com teses religiosas, teses metajurídicas. Na primeira fase, um juiz que pronuncia ou melhor, impronuncia ou absolve com base em teses metajurídicas, essa decisão vai ser reformada rapidamente. Exatamente. Bom, Nestor, então vamos falar, eu tenho que falar que o seu cliente foi pronunciado, tá, Nestor? Senão a gente não vai para a segunda fase. Que notícia boa, hein, nessa quinta-noite. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu, para variar, tenho razão, ele foi pronunciado. Tá? Ótimo. Muito obrigado. Lembrando que o juiz, na pronúncia, ele reconhece a viabilidade da acusação. E aqui eu coloco o seguinte, Nestor. Como é que você encara a eloquência acusatória, o excesso de linguagem do magistrado na pronúncia? Você acha que o magistrado, ao pronunciar, ele se excede? Essa decisão deve ser desentranhada ou ele deve dar outra decisão? Essa provocação sua é sensacional porque o STJ e o Supremo Tribunal Federal divergiram até bem pouco tempo. O STJ ele saía com a tese de que a eloquência acusatória, que nada mais é do que o juiz construir uma decisão de pronúncia como se fosse uma sentença condenatória, afastando peremptoriamente teses de defesa ou antecipando o juízo de culpa, o STJ dizia que a pronúncia deveria ser envelopada para que os jurados não fossem contaminados, mas não haveria nulidade do procedimento. E o STJ, então, volta, revisita o entendimento e agora nós temos aqui uma análise similar ao que o Supremo Tribunal Federal já dizia. A eloquência acusatória é fato gerador de nulidade. E essa nulidade, na minha percepção, é absoluta. Sendo declarada a nulidade da decisão de pronúncia, os autos voltam para que o juiz profira uma nova decisão, eliminando o vício, até porque, em plenário, os jurados recebem uma cópia da decisão de pronúncia, juntamente com o relatório que será formulado pelo magistrado. Então, permitir a eloquência acusatória seria, de fato, corromper o sistema e, principalmente, levar ao jurado um tipo de informação que ele não deve nutrir, principalmente alimentada pelas idiosincrasias do magistrado, que se excede e perde o tato e a própria percepção da finalidade da decisão de pronúncia,
que é uma decisão, como você bem falou, Rogério, de viabilidade procedimental e não antecipação de culpa. Me parece nulidade absoluta. Eu vou até esclarecer, alguns alunos perguntaram o seguinte, Rogério, mas daí esse juiz vai pronunciar outra vez? Sim, mas ele vai aprender a pronunciar, então tem um efeito pedagógico essa decisão. O MP gosta da primeira tese que foi inaugurada no STJ. O Ministério Público gosta dessa história de envelopar a pronúncia, aí o cartório certifica o crime pelo qual ele está pronunciado e vamos dar sequência. O MP gosta dessa tese. Por quê? Deixa eu esclarecer. Porque se o tribunal anula a decisão, essa decisão que foi anulada, ela não gera qualquer efeito, muito menos interruptivo da prescrição. Exato. Então, tudo bem, está certo que o homicídio tem uma pena que razoavelmente está garantida por um lapso prescricional extenso. Mas vamos pensar num aborto. Vamos pensar num aborto. O aborto ou o abortamento. O abortamento, uma gestante que esteja sendo processada pelo 124, ou um terceiro provocador que esteja sendo processado pelo 126, que tem pena mínima de 1 ano. Eu estou falando de uma prescrição da pretensão retroativa, que é possível, de 4 anos. E o Nestor sabe que, a depender do caso, em 4 anos, você não termina a primeira fase do júri. A depender das circunstâncias, você não termina. Então, a gente tem essa ideia de preferir envelopar, não descaracterizar essa decisão para ela não perder os seus efeitos, em especial o interruptivo da prescrição. Bom, Nestor, ele foi pronunciado e aí nós vamos ter que ir para a fase do 422. Eu e você. O juiz vai provocar o Ministério Público para apresentar o rol de testemunhas até 5, requerer diligências e juntar documentos. Você também. Rol de testemunhas até 5, requerer diligências e juntar documentos. Parênteses, testemunhas que podem ser inéditas, diga-se de passagem. Era o que eu ia te perguntar. Quer falar sobre isso? Era o que eu ia te perguntar. Na minha ótica, as testemunhas não precisam ter sido ouvidas na primeira fase do júri. Há absoluta possibilidade de ineditismo, tanto para a acusação quanto para a defesa. Perfeito. Concordo plenamente. E aí eu vou lembrar do Aury Lopes aqui. O Aury Lopes questiona, fala, pera um pouquinho, até agora nós temos viabilidade da acusação e o Ministério Público pode arrolar 8 testemunhas na denúncia, a defesa pode arrolar 8 testemunhas na defesa escrita. Isso numa viabilidade da acusação. Quando nós entramos na fase do mérito, o Ministério Público pode arrolar só 5 e a defesa só 5, mas não deveria ser o contrário. Agora não deveria ser a fase que você, Nestor, pode arrolar mais pessoas para serem ouvidas perante aqueles que efetivamente vão julgar o fato. Eu, se você me permite antecipar, Nestor, eu não vejo muito sentido nessa crítica, porque essa crítica cai por terra com a sua observação. Se eu posso arrolar testemunhas inéditas, na verdade eu estou arrolando 8 lá e posso arrolar mais 5 aqui, eu estou somando 13. Lembrando que o que aquelas 8 falaram, eu vou poder demonstrar para os jurados por meio de videoconferência, se for gravado, ou até por meio do que elas falaram. Eu leio um documento para ser lido para o jurado. Você concorda com a Aury? Deveria ser o contrário, 5 e 8? Rogério, eu só vou, eu impugnaria aí uma parte agora do seu discurso, porque para, pelo menos, né, a utilização do teor do depoimento da testemunha na primeira fase, na segunda, demonstrando, por exemplo, a gravação do depoimento da primeira fase. Mas qual seria a justificativa? Porque, na minha ótica, eu só vou formular esse aproveitamento nas hipóteses de prova irrepetível, prova cautelar e produzida em incidente de produção antecipada. Se a testemunha foi simplesmente ouvida e, por mera conveniência, entre aspas, ela não foi arrolada na segunda fase, eu impugnaria a eventual demonstração do depoimento em plenário. Mas você acha que o jurado ele não precisa conhecer o que a testemunha na primeira fase falou? Se for por videoconferência? Pois é, mas eu volto, eu tenho a seguinte percepção. Vamos imaginar o seguinte, eu estou no plenário, eu digo, senhores jurados, a testemunha falou A, B, C. Você diz, não, ela não falou isso. Como é que eu vou mostrar para o jurado se ela falou ou não falou? Pronto, esse é um ponto importante.
A questão do esclarecimento, né? Imaginemos o seguinte, e se você, promotor, afirmar que a testemunha falou isso na fase do inquérito, e ela sequer foi ouvida na primeira fase, porque não é incomum que o júri seja feito integralmente com base no inquérito, citando-se o inquérito policial e elementos que não foram reproduzidos na primeira fase. Perfeito. Você falando isso, você reforça o que eu comentei no comecinho hoje. Eu falei o quê? Vamos lembrar que o inquérito no júri é muito importante. Ele é importante. Porque o Ministério Público faz uso do inquérito, sim, em plenário. Mas, Rogério, aí é o ponto importante. A primeira fase do júri e a fase investigativa, elas direcionam o convencimento do juiz pronunciante. Digamos que o plenário do júri poderia ser considerado como um corte, não só cronológico, mas procedimental, onde tudo se produz agora para convencer o jurado. Eu poderia, de uma maneira mais radical, apagar a primeira fase do júri, desentranhar tudo que imaginarmos que foi produzido e centrar aqui dentro dos elementos permitidos por lei que podem ser apresentados ao plenário. Senão o júri ele fica sempre na retórica da referência. Ora, como foi dito lá atrás do inquérito, eu já vi várias vezes, ele já confessou no inquérito. O cidadão negando a autoria cabalmente na primeira e na segunda fase, mas o promotor insistentemente dizia, ele confessou na fase do inquérito. Inclusive está aqui na página tal, e queria ler. Ora, mas, hoje... professor, você não acha que o jurado é quem vai julgar? Você não acha desonesto com o jurado ele não conhecer o que aconteceu antes daquela fase? O jurado, a gente tem que partir do pressuposto que o jurado é o julgador. É o juiz leigo, mas é o juiz do fato. Eu não posso chegar para o jurado e dizer, jurado, aquilo que o delegado colheu no calor dos acontecimentos... Eu estou procurando um livro aqui para mostrar a você, que é o livro do Khaled, A Ambição de Verdade no Processo Penal. Mas deixa eu só falar assim, olha só, olha que interessante. Eu chego para o jurado e retiro do jurado a oportunidade de conhecer aquilo que foi colhido no calor dos acontecimentos. Quer dizer que eu, promotor de justiça, vou ter que convencer o jurado de que ele matou alguém com base numa prova esfriada, numa prova absolutamente esfriada. Eu não. Eu quero projar para o jurado o seguinte, jurados, quando ele foi preso, ele confessou. Depois que ele foi assistido por advogado, depois que ele soube dos direitos dele, depois que ele viu a consequência que sofreria em razão do teor da denúncia, ele não acreditava que seria denunciado. Ele muda a versão. Eu escondo isso do jurado. Ele tem que conhecer tudo. Se tem uma pessoa que tem que conhecer de cabo a rabo, é o jurado. Mas, Rogério, aí é o ponto importante. O jurado não é um historiador. Existem limites na produção probatória. A confissão que você apontou é distinta da confissão que eu suscitei. Eu não estou falando da confissão que aconteceu de maneira circunstanciada, com assistência de advogado. Então, não tem confissão, perfeito. Exato. Esse é o primeiro ponto. O segundo elemento, o inquérito é essencialmente inquisitivo. Então, não é sonegado ao jurado informações qualitativas que sequer têm status de prova. Prova é aquilo produzido em dialética, com contraditório, com defesa, com equilíbrio. Então, você tem muitas vezes elementos que, vou citar de novo o Khaled, que viram ambição de verdade, mas que na prática muitos deles são tipicamente especulativos, e eu sei que a gente vai chegar já já no argumento de poder, né, que nós temos inclusive proibições no júri. É só que o nosso código, quando foi reformado em 2008, pela Lei 11.689, o nosso código aponta o que é que pode ser lido para os jurados. Nós não podemos mais ler a íntegra dos autos. Eu posso ler provas irrepetíveis, provas cautelares e provas produzidas em incidente de produção antecipada. Isso antes do debate. No debate, eu posso perfeitamente, no debate, no meu tempo, mostrar uma testemunha que ela falou. No meu tempo, eu posso. Eu posso ler o depoimento. Antes do plenário, eu concordo com você que aquele momento de leitura de peças, que hoje a gente fala que a leitura deixou de ser de peça e passou a ser a visualização da testemunha na videoconferência, mas durante a minha fala, eu posso mostrar para o jurado que aquela testemunha que não compareceu quando na forja da justiça falou e eu estou comprometendo o meu tempo, mas eu posso fazer isso. Esse é o elemento que a gente discorda, e uma discordância saudável. Se o membro do Ministério Público, dentro da sustentação oral dele, fizer dessa maneira,
nós temos uma clara violação ao desejo do legislador, pelo menos na minha interpretação, com Mas a todas as defesa letras. também pode, óbvio, né? Não, pois é, mas esse é o ponto. Na minha ótica, a gente está tentando trazer para o júri, já que o jurado julga de acordo com a íntima convicção, elementos que verdadeiramente ganham status de prova. A gente pode até discordar que o nosso código ele desejou trazer um contexto probatório mais rígido. Só que qual é o argumento histórico utilizado? Não, o juiz é técnico, o juiz tem equilíbrio. Então, o juiz sequer precisa ter medo, entre aspas, né? Ele não precisa ter receio de ter acesso aos autos do inquérito. Tanto que a tese de desentranhar fisicamente o inquérito dos autos no procedimento comum, por exemplo, me parece que não vai vingar. O inquérito vai continuar lá. A gente já discutiu isso, inclusive. Agora, no júri, onde o jurado é leigo, eu acho que o cuidado tem que ser um pouco maior. Então, Não, eu concordo, mas sabe quem vai fiscalizar isso? O tribunal. Por exemplo, Nestor, eu vou para o plenário e eu bato na tecla para o jurado só em cima do inquérito. Aliás, se eu só tenho elementos do inquérito, ele nem deveria ter sido pronunciado. Pois é. Nem mas a deveria gente ter... sabe que isso é comum. Mas aí está o erro, Nem deveria ter sido pronunciado. Eu, promotor de justiça, eu nunca peço a pronúncia em cima de prova exclusivamente policial. Não peço. Em que pese ter jurisprudência admitindo, já que se trata de viabilidade da acusação. Bom, mas eu não concordo, não gosto. Agora, se eu estou no plenário e só bato na tecla do inquérito, eu acho que o tribunal é que tem que perceber o seguinte: olha, não tem nada além do inquérito. A decisão dos jurados, concordando com o Ministério Público, é manifestamente contrária à prova dos autos. Porque quando a gente fala de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é uma decisão que não encontra qualquer arrimo em prova dos autos. E prova dos autos tem que ter o sistema bilateral. Eu não posso justificar uma adesão dos jurados em cima de prova policial. Concordo com você. Mas eu não quero, Rogério, sentir que eu devo omitir do jurado o que aconteceu no inquérito. Eu quero que ele leia. E outra, não é incomum, Nestor, o advogado usar o inquérito para desprestigiar o fato, falando de uma investigação mal feita. O advogado faz isso. Se a investigação é mal feita, esse vai ser um tema utilizado pelo advogado perante o jurado. E um tema bom. Quantos advogados, eu já não tive ali a grata surpresa de ver advogados muito combativos dizendo: jurados, o inquérito está mal feito. Olha só, o delegado errou aqui, o delegado fez isso, o reconhecimento foi assim, e aquilo vai me... E agora, com a cadeia de custódia de prova, então, eu acho que o advogado vai usar uma investigação mal feita ao seu favor. Então, a gente não pode omitir do jurado essa primeira etapa, penso eu. Assim, eu continuo vendo o seguinte: é um bom argumento, é um excelente argumento, mas isso se deve muitas vezes porque a instrução processual faliu. A instrução processual ela está tão empobrecida que os diálogos hoje estão circundando a investigação. A gente tem investigações com pretensão exauriente. Acho que o inquérito hoje está com uma crise de identidade tão absurda que, se a gente for dialogar para que serve o inquérito, é capaz de existirem 32 posições. Existem inquéritos que estão aí. O Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorroga a investigação dentro do Supremo por 6 meses. Que investigação é essa de 6 meses? Eu vou te dizer mais, viu? Daqui a pouco quem vai prescrever. E vou te dizer mais, quando você defende o maior diálogo da defesa no inquérito, aí você vai começar a ver pronúncia em cima de inquérito e condenação em cima de inquérito. Aí você vai começar a ver isso. Mas, Rogério, pois é, aí, mais uma vez, a gente vai ter que discutir a finalidade do inquérito para poder fazer uma reforma que tenha sentido lógico. O que a gente não pode é manter o inquérito de maneira inquisitiva e aplicar sanção com base exclusivamente em inquérito, que é o que vem acontecendo, seja no acordo de não persecução penal, seja propriamente no momento da pronúncia, onde o juiz, ao invés de pronunciar, absolve sumariamente, mas aplica a medida de segurança. Por exemplo. Então, você Agora, tem... Pedro, olha só, então vamos imaginar o seguinte: chegou o momento do 422, eu arrolei testemunhas, você, Nestor, arrolou testemunhas e chegamos nessa divergência interessante que todos acompanharam. E é nessa divergência que eu acho que muitos entendem, concordando com a Alcoben, mas você entende a matéria. Eu adorava isso. Eu até, quando estudava para concurso, Nestor, eu estudava sempre por 2 doutrinadores que pensavam de maneira muito opostas. Perfeito. O manual de um, o código de outro. Porque quando eu me deparava com os pontos em que eles divergiam,
Eu naturalmente falava, poxa, mas não é que Mirabete tem razão? Eu entendi o assunto. Quando eu me posicionava, eu poderia até me posicionar errado, quando eu pensava em concurso do MP. Mas se eu me posicionar, eu entendi o assunto. Eu entendi o assunto. E por isso esse modelo de debate para explicar o procedimento do júri. E eu estou lendo aqui as mensagens, viu, Nestor? Muita gente gostando desse modelo, dessa arquitetura que nós estamos fazendo. Nestor, então as partes arrolaram testemunhas. Tal. Agora eu tenho uma questão interessante. Vamos imaginar que o Ministério Público não arrolou testemunha na fase do 422. Você acha que ele pode arrolar depois? Ou vice-versa? A defesa não arrolou testemunha na fase do 422. Pode arrolar depois? Ou você, no momento, é preclusivo? Pois é. Na minha ótica, o sistema foi feito com a pretensão preclusiva. Nada impede que as testemunhas sejam ouvidas como testemunhas do juízo, uma vez o magistrado sendo provocado pela parte. Agora, eu estou com uma situação interessante que está indo para o Supremo Tribunal Federal agora. As testemunhas foram arroladas oportuno tempore e foram dispensadas pelo juiz presidente do júri. O juiz não ouviu as testemunhas. O juiz não achou. Exato. Não houve testemunha no júri. O júri se limitou aos debates orais, obviamente ao interrogatório do réu, debates orais e sala secreta. Então a matéria vai parar no Supremo, porque em primeiro grau houve condenação, a matéria foi levada ao TJ, que manteve a condenação, não reconheceu nulidade, foi parar no STJ e agora vai para o STF. Olha que situação. Eu vou até falar, é que às vezes as pessoas... A gente devia fazer um dia um bate-papo no dois, mas aí tem que acabar a pandemia, tem que ser presencialmente, podemos até filmar para contar causos, porque tem gente que não acredita nos causos que nós vivemos. Eu tive um caso, só abrindo um parênteses, nem era do júri, mas era um caso na vara menor, na vara da infância e juventude, que nós sabemos que o menor apreendido ele tem um tempo célere para concluir o processo, né? Ele está apreendido, são 40 dias, 40 mais 5, 45 dias, tal. Só sei que estava para entrar o recesso forense. Estava para entrar o recesso forense e, na audiência, o cartório comeu bola, não intimou duas testemunhas de defesa. Não intimou duas testemunhas de defesa. E aí o juiz olhou tal, e chegou para a defesa e falou, olha, então o senhor faz questão de ouvir essas duas testemunhas? Se a defesa falasse sim, ia estourar 40 dias, ia ter que liberar o menor. Era uma defesa tímida e o juiz percebe se é uma defesa tímida, acanhada, e é aí que o juiz cresce. E o Ministério Público também, não vou aqui retirar minha instituição da área. Se você percebe que é uma defesa tímida, subserviente, submissa, pronto, você fala, aqui não vou ter resistência. Você sabe bem disso, mas do outro lado, que você sempre se impõe, eu sei disso. Bom, a defesa fez assim, excelência, são duas testemunhas importantes, nós queremos ouvir sim. O juiz fez o seguinte, você não vai acreditar, ele olhou, deixa eu ver, ele já foi ouvido na fase extrajudicial? Já. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele já foi ouvido e o que ele fala não me convence, então eu acho que o que ele vai falar aqui não me convence, eu indefiro a oitiva. Eu olhei para a defesa e falei, ele indeferiu a oitiva das suas testemunhas. Ela, falei, você vai fazer o quê? Escuta, você tem que entrar com habeas corpus, corpus Christi, você tem que entrar com tudo, filho. Olha só, o juiz com poderes divinatórios falou, eu acho que eles não têm nada para me falar interessante. Olha que doideira, cara. Aí eu fiz uma coisa, depois até, se tivesse aqui condições de compartilhar, eu impetrei o habeas corpus, você acredita nisso? No meu computador, ele nem aceitava gravar o habeas corpus. Ele falou, você tem certeza que você está salvando isso? Eu impetrei o habeas corpus. Eu impetrei o habeas corpus. Falei, puta, absurdo, absurdo. Bom, Nestor, então você acha que nós estamos diante de preclusão? Você acha que não rolou agora, tem que ser testemunha do juízo, pronto. E a juntada de documentos e diligências, você acha que... Me parece que não preclui, não. Legal. O nosso código não foi idealizado para preclusão de prova documental, lembrando que estamos na segunda fase. Se eu quero apresentar um documento e levá-lo ao plenário, é necessário que a parte contrária seja cientificada e tenha acesso ao documento com antecedência mínima de 3 dias úteis. Agora, me parece que não haverá preclusão. Perfeito. Eu já quero ir para o plenário, está acabando, tem 10 minutos só. Olha só, Nestor, isso aqui voou.
Deixa eu te falar uma coisa, Nestor. Quando você fala juntada de documentos, a fase juntado até 3 dias úteis antes do julgamento, que está previsto no CPP, isso é importante. Vamos aqui deixar claro para quem está assistindo que não adianta juntar com 3 dias úteis. Você tem que juntar e ter certeza que a parte contrária terá ciência do documento com 3 dias úteis. Exatamente. Então, eu mesmo já me deparei com a defesa juntando o documento e eu tomo ciência do documento no dia do plenário. Não. Se a defesa juntou o documento 3 dias úteis antes do plenário, isso não é suficiente para evitar nulidades. Para evitar nulidade, o Ministério Público tem que ser cientificado do documento também com 3 dias úteis e vice-versa. Você concorda comigo ou não? Concordo, e a diligência tem que ser da vara, da Secretaria da Vara. A partir do momento que o protocolo existe, a gente tem que comunicar a parte contrária para que ela tenha acesso, e se o júri for realizado antes disso, obviamente o prejuízo aí para mim é presumido. Agora, como você bem falou, o sistema de nulidades, olha, se tem um código para não ser copiado no mundo é o nosso, mas se temos que aprender como não fazer um capítulo de nulidades, é desafio. O pior sistema de nulidades do mundo é o brasileiro. Assim, a nossa sistemática de nulidades, hoje, é muito por culpa dos tribunais superiores. O que o código diz que é nulidade absoluta, os tribunais dizem que é relativa. O que o nosso código diz que é relativa, a gente tem precedente para dizer que é absoluta. E agora, com esse senso comum de que toda nulidade demanda demonstração de prejuízo, eu não posso me furtar a falar disso. Dizer que precisa demonstrar o prejuízo é dizer tão somente que a nulidade não vai ser reconhecida. É uma forma elegante de negar o requerimento, porque demonstrar o prejuízo em virtude da nulidade é humanamente impossível. Produzir prova nesse sentido é muito difícil. Então, quando é que vem o prejuízo? Se a condenação acontecer, aí eu presumo que eu fui prejudicado? Ora, como demonstrar isso previamente a partir do momento que você suscita a nulidade? E eu acho o seguinte, a partir do momento que você vai cada vez mais ampliando o espectro da nulidade relativa e restringindo o espectro da nulidade absoluta, você vai criando autoridades acomodadas. Você vai deixando... As autoridades vão ficando acomodadas, porque elas falam, quero ver ele provar o prejuízo. Nada. A forma pela forma, dizem alguns, né? O devido processo legal ele é esvaziado, é colocado em tábua rasa. Agora eu pergunto, Rogério, você conhece alguém que já suscitou uma nulidade dizendo que ela é relativa e ela foi declarada? Alguém traga um precedente de jurisprudência? Eu não conheço. Eu não conheço uma nulidade relativa que foi suscitada como tal e o tribunal declarou. Eu nunca vi aqui, pelo menos. Eu já vi o que você falou. A pessoa vai, alega nulidade, trata como relativa, alega no momento oportuno, demonstra o prejuízo e o pleito é deferido, é reconhecido, porque o tribunal entende que é absoluta. Que não é absoluta. Exato. Porque quando você chama nulidade relativa, o pressuposto é dizer assim, não é nulidade. O pessoal está equiparando nulidade relativa à irregularidade. E nulidade absoluta virou relativa. Acabou. Então, é mais ou menos isso. Boa. Ô, Nestor, então vamos para o julgamento. Vamos para o julgamento. Aqui eu quero só fazer um parênteses rapidinho, Nestor, e lamentar que no dia do julgamento, eu e você estamos no plenário. Infelizmente, nós sabemos que são 25 jurados chamados para comparecerem, e eu tenho que ter a presença de pelo menos 15 para que haja a sessão. Então, antigamente eram 21 jurados, eu tinha que ter 15, mas sempre que a gente tinha um estouro absurdo de urna, né? Então, o que eles preferem? Eles preferem, com a reforma de 2008, eles aumentaram. Eu chamo 25 jurados. Agora, pode haver ausência. Se estiver presente pelo menos um número de 15, a sessão se realiza. Joia. E aí nós vamos escolher os jurados. Vamos escolher os jurados, primeiro a defesa, depois o Ministério Público, podendo a defesa recusar 3 sem motivo, o Ministério Público 3 sem motivo, com motivo pode recusar todo mundo. Mas aqui, Nestor, eu quero chamar a atenção. Qual é a observação que eu quero fazer? Não é judiação as poucas informações que nós temos de quem serão os jurados. Vejam só, nós vamos naquele momento, Nestor, escolher quem vai decidir a vida daquela pessoa, se deve ser condenado ou absolvido.
E eu não sei quase nada do julgador. Eu sei o nome, eu sei a profissão e acredito que deve ser uma pessoa de idoneidade, porque diz o código que esse filtro já é feito. Você não gostaria de conhecer mais o jurado antes de recusar ou aceitar? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu posso confidenciar a você o seguinte: minha última contratação no escritório foi de uma advogada que passou muito tempo à época, trabalhou, foi estagiária na Defensoria Pública e ela fez isso por muito tempo. A função dela era uma pesquisa acurada da figura do jurado, porque se você não tiver alguém para fazer isso, você vai para o júri às cegas. Né? Ela fez inúmeros júris na vida, percebeu o quão era importante isso me encantou quando eu fui entrevistá-la. Exatamente por perceber e aquilatar a importância de conhecer o julgador. Ora, não é só o nome ou a profissão, mas as suas opções, o seu histórico de vida, o seu nível de escolaridade, isso tudo é muito útil na formação do conselho de sentença. Mas, realmente, as informações que são fornecidas num primeiro momento nos deixam num patamar muito raso. E você acha que a gente deveria conversar com os jurados antes de escolher, ter o direito de perguntar para ele, como acontece, por exemplo, no júri norte-americano? Aqui apenas para explicar que no júri norte-americano, muitas vezes você vê o réu comparecendo com uma banca imensa de advogados. Mas daí metade da banca vai embora depois de selecionar jurado. Por quê? Porque lá, como o Nestor explicou, tem banca que só serve para isso. Eu costumo dizer, Nestor, que às vezes eu ganho ou perco o júri naquele momento, se eu soube ou não escolher o jurado. É nesse momento que você ganha ou perde. Tem júri, e quase sempre eu tenho a sensação que eu falo o seguinte: fui bem na escolha, eu vou ganhar esse júri. E não consegui, jurados bons foram recusados pela defesa, que recusa primeiro. Só foram sorteados jurados ruins, eu não tive muito o que fazer, apesar das minhas recusas, eu vou ter dificuldade no júri. Por quê? Porque é um momento crucial, a gente ganha ou perde o júri ali, ó, ali, você concorda comigo? Sem dúvida. Rogério, vou abrir até um parênteses para contar uma história. Quando a gente entrou, eu entrei na Defensoria, você entrou no Ministério Público, a gente ainda era moleque, né? Um garoto começando a vida, experiência de vida quase nenhuma. E, à época, eu fui convidado para fazer um júri, e quando eu cheguei para fazer o júri, não era a minha comarca, eu aceitei o convite porque o promotor era uma pessoa mais próxima, e aí eu chego na comarca, o júri foi feito na quadra poliesportiva da Escola Municipal. Tinham mais de 600 pessoas assistindo o júri. E, na hora das recusas, eu perdi esse júri, minha tese era negativa de autoria, eu perdi por 4-3, mas depois afastei qualificadoras, enfim, foi um júri, no final das contas, uma vitória para mim, pelo contexto em que eu fui inserido, me ameaçaram de morte, a mãe da ré desmaiou no plenário, estava contra a filha, a única pessoa que a apoiava foi presa preventivamente no plenário, tinha um mandado de prisão a cumprir, deixaram para cumprir no plenário sem eu saber. Então, assim, foi um júri histórico, me traumatiza até hoje. Devia ser uma ré gente boa. Pois não é o pior que era. Minha mãe gostava dela. A mãe odiava ela, mas quem matou o pai, o assassinato era do pai da garota, mas quem matou foi o namorado dela, não foi ela. Eu não tinha envolvimento nenhum com o crime. De todo modo, enfim, quando eu acabo o júri, o promotor bate no meu ombro, né? Esse que eu supunha meu amigo, ele diz o seguinte: mas rapaz, você recusou um jurado que era jurado profissional. Eu jogo sinuca com ele, tomo uma toda sexta-feira. A condenação por ele era certa. Eu falei, puta que eu pariu. Uma comarca que eu não frequentava, não tive condição de pesquisar os jurados previamente, fui fazer um júri deslocado para poder viabilizá-lo, e o cenário dos jurados era o ponto mais importante. Nesse júri, 4 mulheres e 3 homens. Eu tomei 4-3. Fui conversar com os jurados depois, quem condenou os 4 votos contra ela, as 4 mulheres. Quando eu formei o júri com 4 mulheres, eu pensei, pô, ganhei o júri. Você sabe que do ponto de vista do Ministério Público, nós temos um problema. Porque o promotor de justiça, no começo da carreira, ele vai para essas cidades pequenas que os piores júris são aqueles com o advogado da cidade, humilde, ali. Porque ele conhece todos os jurados. Ele é padrinho de um, e você não sabe, você é o forasteiro. Mas agora, quando a gente vai para uma cidade grande, o promotor de justiça, que aí está numa vara especializada do júri, ele passa a ter maior contato com os jurados. O advogado passa a ser o forasteiro. Então, isso é real, isso é real.
Se eu vou para uma cidade pequena fazer um júri, eu torço para que venha um advogado de outra cidade, para que nós dois sejamos encarados como forasteiros. Porque quando o advogado é daquela cidade, e aí eu vou ter que contar uma historinha, e já estamos terminando. Infelizmente, temas vão ficar para um outro encontro, mas é importante, eu sei que você tem um compromisso agora. Eu fui fazer um júri, eu vou até falar o nome da cidade, Cajuru. Era um feminicídio, mas na época não tinha a qualificadora do feminicídio, Nestor. Mas o promotor denunciou era uma tentativa de feminicídio, não tinha a qualificadora do feminicídio, denunciou por tentativa de homicídio qualificado pela torpeza. Antes do feminicídio, todo feminicídio era torpe. E eu fui fazer o júri, tentativa de homicídio, sendo que a própria vítima já estava dizendo que tinha voltado, ou estava querendo voltar a conviver com aquele que batia a sua cabeça contra uma sarjeta, tentou matá-la, ela ficou com o rosto tudo reformado aqui, teve que fazer plástico, teve que colocar aço. Bom, foi terrível. Mas ela perdoou. E eu fui para a condenação, tentativa de homicídio, ainda que fosse um semiaberto, tentativa de homicídio. A advogada, uma senhora da cidade, eu não era. Ela falava assim, seus jurados, não foi um plano. Plano? Ela cometendo erros de português. E eu quieto, assim, falei, nossa, ele contratou uma advogada que não sabe usar o vernáculo. E ela olhava o código errado, eu, doutora, mas é no artigo. Ai, verdade. Ela fazia assim para mim, verdade, doutor, desculpa, eu errei, qual que é o artigo? Ai, desculpa, senhores jurados, essa minha cabeça. Falei, vai ser 7-0. Você crescendo. Foi 7-0 para ela. Para ela. E quando acabou o júri, sabe o que aconteceu? Ela falava português melhor que eu. Ela tinha sido 3 vezes presidente da OAB local. Ela tinha sido vereadora quando ela era mais nova. E eu não sabia, todo mundo encantado por essa. E eu... Boa, porrada. Relação de confiança. De repente, ela acabou fazendo justiça, porque depois eu fiquei sabendo que até o casal engravidou. Tal. De repente, quem fez justiça foi ela mesma. Nestor, cara, eu estou vendo aqui, eu falei para você que seria até 8h15, são 8h18. Repito, você tem compromisso. Deixaremos teses outras para serem analisadas no outro evento. Eu vou pedir para ele... Eu só vou fazer um parêntese, que essa pergunta foi tantas vezes colocada que a gente não pode se furtar. Em momentos de pandemia, o que você acha do júri virtual? Absolutamente contra. Do jeito que foi proposto na resolução do CNJ, eu sou contra. Até porque a resolução do CNJ diz, o juiz ficará em casa, o promotor fica em casa, o advogado fica em casa. Os outros que se lasquem. E outra coisa, você escolhe o jurado em casa. Depois que você sorteou o jurado, é que o jurado sorteado vai para o plenário. Mas como é que você vai resguardar a incomunicabilidade daquele momento em diante? Então, eu sou contra. Infelizmente, o procedimento do júri é um procedimento incompatível, por hora, com essa videoconferência e as limitações que nós temos. O procedimento do júri, por ser um julgamento feito por um juiz leigo e normalmente contrariado, ele tem que estar repleto de garantias. Aliás, é um juiz que decide a vida, mas não tem as garantias do juiz togado. Imaginem só as pessoas que estão vendo quem são os jurados nessa videoconferência. Sabe, eu sou absolutamente contra. Não sei a sua opinião. Fazer uma sustentação oral de 1h30, depois mais 1h30, depois réplica, tréplica, por videoconferência. Não, se for assim que nós dois fizemos, ficou legal, vai. Não, mas vamos lá. Aqui foi um bate-papo. Na hora do vamos ver, eu fiz uma consulta médica por videoconferência e achei o fim da picada. Imagine você decidir a vida de alguém. Ora, nesse momento, a imagem trava. Eu ia te perguntar a especialidade do médico. Você passou por isso recentemente? Era um oculista, né? Não, por videoconferência, a hora que me falaram que pode ser por videoconferência, eu marquei o proctologista. Fiquei tranquilo. Exato. O momento adequado. Esse eu já marquei, estou tranquilo. Ô, Nestor, eu quero mais uma vez agradecer e pedir para a Anneli entrar
e fazer a saudação final, Anneli.